Olá, amigos. É um prazer estar aqui. Eu já inicio com meus agradecimentos e gratidão por todo o carinho, por todo o interesse demonstrado por esses assuntos. Tenho muita esperança que quando chegar a nova terra, vocês cumprirão um papel de relevância nessa sociedade. Nós estamos estudando, fazendo um curso de terapias ayurvédicas. É uma terapia integrativa que não substitui outras, pelo contrário, a Ayurveda é a ciência da vida. Ela é filosofia, ela é ciência no próprio nome. Ayur, saúde, vida, e Vedas, conhecimento. Nós estamos estudando esse livro, nós estamos na segunda aula hoje, sobre terapias ayurvédicas, de acordo com esse livro. É um livro básico, lançado, da minha autoria, lançado em 1997, e de lá para cá, os estudos no Ocidente sobre o Ayurveda avançaram muito, mas ele continua sendo muito importante. E é um livro completo porque ele está montado da seguinte maneira: o Ayurveda é um guarda-chuva, uma ciência, uma filosofia, que engloba outros conhecimentos, outras disciplinas, como a cromoterapia, a genoterapia, a musicoterapia e a fitoterapia, e além da nutrição. Até no segundo capítulo, é um livro muito memorizativo. Ah, mas eu sou obrigada a decorar? Não, você não é obrigada a decorar, mas é interessante você ler. Então, se alguém quiser adquirir, ele está no Mercado Livre e também comigo. Eu vou passar agora meu WhatsApp, se alguém quiser comprar, entre em contato pelo WhatsApp. É 16 99179 3845, Ivani Marques. Então vamos começar? Então hoje nós vamos falar do biorritmo das tridoshas. Mas o que é tridoshas, para quem está chegando hoje? É um tipo de constituição mencionado na Ayurveda. São 3, por isso tridosha. E dosha, o que significa? Não tem tradução. Eu, depois de muito ler, depois de muito pensar, eu identifico tridosha como se fosse o éter, o fluido cósmico. Mas quem falou isso para você? Estudos, ninguém falou diretamente, eu concluo. Então, quando eu disser tridosha, tanto eu estou me referindo ao tipo de constituição, como a um fluido cósmico. Vamos combinar assim? Então, são 3, que é a capa do livro. Vata, constituído de éter e ar, mas constituído como? Tipos de energia. Pita, constituído de água e fogo, mas aparentemente isso exclui o outro. É em desordens, porque elas estão juntas justamente para harmonizar. Nem tanto fogo, nem tanto água. Veja como o cosmo é sábio. E Kapha. Kapha é constituído de terra e água. Vamos dizer assim, é uma constituição energética, porque nós estamos conversando de energia, viu, gente? Eu não estou conversando de terra onde pisa, não, de água onde a gente nada. Tipos de energia que também são encontrados nesses aspectos materiais, certo? Então nós vamos ver hoje o ritmo das tridoshas. Teve um médico hinduísta chamado Charaka, que ele estudou o ritmo das tridoshas. E ele descobriu que há um tempo certo de morrer. Por quê? Porque as tridoshas, desde que se nasce, ela nasce para desenvolver, para estabilizar e para morrer. Então, até os 15 anos, é o ciclo de Vata. É a leveza, é a despreocupação, é a mutabilidade, é a adaptação, é o interesse por tudo que é novo, é o desafio, mas também o tempo das alergias, dos problemas respiratórios, dos problemas de vias urinárias, que estão sobre a regência de Vata. Mas como ele descobriu tudo isso? Estudando as febres. Então, olha o que ele disse sobre as febres.
Febre de vata. Então, o cara tá doente. Ele fica febril quando? Ele fica febril, mais febril até, após a ingestão de comida à tarde e durante o amanhecer. Vamos lembrar, quem é pai, mãe, cuidador, os problemas pulmonares não se agravam de madrugada mesmo. Bronquite de madrugada é uma tristeza. Depois ele dá uma calma lá pelas 9 horas, 10 horas, e ele volta depois das 16 horas. Por quê? Das horas iniciais até 12 horas, a dosha está em órgão, a energia, essa energia que nós estamos conversando, por exemplo, vata, éter, ar, ela está mais incrementada, mais condensada em pulmões e intestino grosso. E eu acho muito legal isso, gente. Eu não sei porque eu sou terapeuta, eu sou apaixonada pelo conhecimento, pela cura integrativa. Eu não gosto de discriminação em gavetas, que eu fico apaixonada. Veja bem, quando você sai do terreno da Ayurveda e entra no terreno, vamos dizer, do taoísmo, no aspecto de cura, você vai ver que a constituição do indivíduo, pulmão, corre por aqui assim, até chegar no pulmão mesmo, mas aqui já corre também intestino grosso. E quais são os órgãos, vamos dizer, vamos usar um termo agora do taoísmo, onde mora a energia de vata, que é o éter, o ar, no intestino grosso, no pulmão, no intestino grosso, e vesícula biliar e bexiga. Então, como que eu posso pretender olhar o indivíduo sobre um único aspecto? Sobre o alopático, sobre o único aspecto do homeopático. Eu tenho que ter perfilado, partilhado, passado por esses caminhos mais integrativos. Concorda comigo? E eu vou dar até um exemplo prático. Depois eu continuo citando aqui o caso das febres. Uma vez chegou uma adolescente para eu atender, caso típico de vata, porque nós vamos ver no capítulo 3º, que não vai ser hoje, que vata é uma constituição mais delicada, é miúdo. A pessoa de vata, ela é miúda, ela é pequena, ela é leve e ela tem problemas respiratórios, quando é problemática. E ela estava numa crise de asma muito séria. E eu apliquei primeiro laranja para tirar muita umidade do peito, porque eu percebi que cafa estava em excesso, e índigo. E ela continuou em crise. Aí eu apliquei acupuntura. Também não consegui sair completamente do Ayurveda. Não consegui êxito. Mas eu falei, mas eu não posso deixar a moça ir aqui nessa falta de ar que ela tá. Pensei, o que eu fiz? Fui para massoterapia, mas só que eu fiz nos meridianos. Não demorou 10 minutos, estava cortado a crise. O que eu quero dizer com isso? Que o olhar sobre a pessoa deve ser como global, e não engavetado, e não um olhar míope. Voltemos à febre. Falamos a febre de vata. Vamos falar a febre de pita. Pita é energia do fogo. Onde existe pita? Em ferro, em vegetais escuros, no sangue, na cor da pele das pessoas de pita, é uma cor acobreada, avermelhada. Em caso de desajuste, a febre aparecerá das 11 horas até as 15, ou de 0 até as 3. Veja o intervalo de 12. Por quê? Porque aí está mais viva a energia de pita, que ela corre pelo coração e circulação. E quando vai morrer? Eu não fiz experiência com pita nem com kapha, eu fiz com vata, até pelo caso próprio. Porque quando o vata está equilibrado na pessoa, ela não é obesa, não. Não é meu caso, mas eu observei as pessoas tipicamente vata e elas partem o ciclo, deixam o ciclo, é de madrugada mesmo, é de 3 a 5. Possa observar isso. Vamos continuar.
À noite é mais o período de Kapha, água e terra. Se é um período mais úmido, mais frio, a noite vai estar aumentado ou diminuído essa energia? Vai estar aumentada. Aí então há que se fazer um exame aí e aplicar um pouco de calor, nem que for com a luz laranja, nas solas do pé. Acho interessante esse ciclo. Houve um estudo na antiga União Soviética que com a alopatia eles pretendiam fixar o horário da alopatia, dos remédios alopáticos, da medicação alopática, de acordo com determinados horários. Talvez eles tivessem em mente esse ciclo de ritmo. Agora, por isso que eu recomendo o livro, ó. Tá vendo esse gráfico? Tá dando pra ver? Esse gráfico é um esquema da pertinência e do funcionamento das tridoshas. Então, aqui em cima tá Pita, olha. Do que é constituído mesmo energia Pita? De fogo e água. Então, veja bem, na primeira hora do dia, hora 1, 1h da manhã, quem que está em pleno vigor? Onde Pita está em pleno vigor? No fígado. Cirrose, câncer de fígado, é nesse horário que liberta a matéria. E no oposto, 12 horas oposta, quem vai estar em pico? Bexiga. A próxima tridosha é a Vata. Qual horário que ela está no seu pico principal? 3 a 5, que é o caso do pulmão, intestino grosso. Depois de 12 horas, de 3 a 5, às 15, por exemplo, já vem novamente as vias urinárias. Por quê? Nas primeiras horas vamos chamar de órgão pesado, órgão compacto, concreto. Quais são? Rim, pulmão, fígado, dentre outros. E 12 horas subsequente, os órgãos ocos ou as vísceras. Depois vem Kapha, estômago e baço, órgãos de terra. Sabe qual que é o sentimento que se liga aos órgãos de terra, estômago e baço, e também ao pâncreas? O medo e a saudade. Por isso que diz que a gente não tem um tipo puro, porque de repente a gente sofreu uma perda muito importante, quer sentimental, quer material, uma perda. A gente vai desorganizar a Kapha, vai desorganizar estômago, baço, pâncreas. Mas é interessante também isso, presta atenção nisso aqui, as mulheres principalmente. Mulher tem um ciclo da vida chamado de menopausa. Então é muito frequente, a não ser que ela comece a tratar já desde a idade mais jovem, bem mais jovem, com algum chá fitoterápico que envolva amora, com alguma homeopatia respectiva, que não estou aqui para falar qual, porque eu não domino tanto, ela vai sentir muita onda de calor. E às vezes assim, sabe, muito desconfortável, muito problema, é desconfortável, enfim. E não acaba, aquilo passa entre 60, 65, 70, que foi o caso da minha mãe, aquelas ondas de calor. Aí depois de estudar o Ayurveda, eu fui capaz de ajudar. Por quê? Porque não tem nada a ver mais com hormônio. Tem a ver com excesso de Kapha ou excesso de Pita no aparelho digestivo. Porque aí o fogo incrementa, seca a água de Kapha e se estabelece o calor interno. Então agora vamos falar o seguinte.
nós temos a dosha vata, que começa o seu ciclo de 3 a 5 nos pulmões, de 5 a 7 desce para o intestino grosso. Não é à toa que o intestino funciona pela manhã, gente. O certo é esse, de acordo com o ciclo da dosha. Depois vem kapha, começa às 7, vai até às 9 horas, centrada mais no estômago. E das 9 às 11, ela já passa para baço e pâncreas. Pitta começa de 11, vai até às 13 no coração. Eu já acabei de falar isso. Depois de 13 a 15 no intestino delgado. Então é um estudo muito interessante, porque você tem que incluir isso na amnese. Você tem que anotar, mas que hora você está sentindo mal e o quê? Para você concluir com mais precisão. Então, como eu disse, a idade vata, ela compreende mais o estágio final da vida, bem o estágio final. Pele seca, sem hormônios, já uma dificuldade de compreensão às vezes, um desinteresse pelo novo às vezes, porque tudo tem a sua exceção. E kapha? Kapha não rege ossos, cabelos, e também até certo ponto pele, terra e água. Qual fase que isso seria mais necessário? No pleno desenvolvimento material do indivíduo mesmo. E Pitta? E Pitta, eu acho que é a tridosha que maior tempo passa conosco, porque ela é idade adulta. Ai, Ivani, como isso aqui é decorativo, né? Não precisa decorar, mas você tem que ter essas tabelas. Então você tem que ter o livro, não é que eu tô querendo vender o livro, não. Mas eu acho necessário. Porque, por exemplo, a gente não escorregar alguma coisa, a gente tem que ler, porque é muito detalhe. Nesse início, é uma ciência muito detalhista. E quando que vai melhorar? As pessoas falam assim, né? Já no capítulo 3º. O que vai ser tratado no capítulo 3º? Começaremos com os processos doentivos e os tipos. Quando é possível definir alguma constituição. Então fica assim, eu acho, mais leve e mais interessante. Deixa eu só fazer leitura de uma lauda aqui. Vamos começar pelo éter. Éter tem como principal função levar aquecimento ao corpo. E ele faz isso juntamente com o elemento ar. Por isso que eu o citei agora no caso da menopausa, ainda com desconforto de calor. E o ar e fogo faz o que basicamente? Quando forte, destrói a água, o ar quando forte destrói o fogo, originando nervosismo pelo comprometimento do equilíbrio do calor controlado pelos nervos. Ar em excesso reduz o fogo digestivo do intestino delgado. Muito tempo de fumante desorganiza as energias de fogo e provoca a hipertensão. Fogo e água. Excesso de fogo ou pitta em excesso pode destruir a água no corpo, aumentando o calor e levando à desidratação. E água e terra, porque elas convivem dualmente, né, gente, em cada tridosha, mas a gente está conversando aqui agora no caso de desordens, de preponderância de um sobre o outro. E água e terra? A água pode destruir a terra. Pode mesmo, mas também a terra pode destruir a água, no caso da cinza. Por isso tem que haver duas, para haver equilíbrio. A água e terra pode destruir a terra. As desordens de terra são rigidez, tem a ver com amnésia também, gente, calcificação e movimentos lentos. Mas a água em excesso leva à retenção de fluidos, inchaço, juntas com dores. Terra e éter. Terra tem como atributo a solidez e a friagem. É atributo principal de kapha.
Em excesso, terra destruirá o calor de éter no fígado, órgão de Pita. Pelo princípio de destruição que todos e tudo está sujeito no planeta, Vata é catabólico, Kapha é anabólico e Pita é ligado à destruição. Era isso, gente. Eu acho que nós estamos saindo já do que há mais pesado e estéril no assunto. Eu espero que tenham gostado. Desejo que vocês andem como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Um aviso, outro aviso. Esse livro está disponível comigo no Mercado Livre. Segundo aviso, lembra das nossas lives sobre educação cósmica? Esse canal continua sendo para uma cidadania cósmica? Já foi reunido em livro, já foi escrito esse livro, revisado, está disponível no Amazon. Dá uma olhadinha lá, ficou muito bom, ficou muito bonito. E compartilhe também esse canal, dê like, por quê? Não estou falando que nós estamos em assuntos básicos. O próprio YouTube vai fazer chegar até mim e vocês artigos pertinentes. Então as coisas não nasceram para ficar imóvel. Claro que nós temos uma parte imóvel, pesada, que precisa de estabilidade, porque nós somos também Kapha. Mas nós precisamos ser ar, idealistas como fogo. Andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada sempre.